Ele tinha mais de 40 anos, mas naquele fim de tarde parecia carregar muito mais tempo nos ombros do que o calendário poderia explicar. Sentado ao lado da janela antiga, com a luz fraca do sol tocando o rosto cansado, ele observava o mundo lá fora, como quem assiste à própria vida passando sem conseguir alcançá-la. O vidro empoeirado parecia um espelho do que ele sentia por dentro, embaçado, gasto, esquecido. Durante muitos anos, ele acreditou que ainda havia tempo. Tempo para melhorar de emprego, tempo para estudar, tempo para juntar dinheiro, tempo para começar de verdade. Mas o tempo não avisou quando começou a passar rápido demais. Um dia, ele acordou e percebeu que os sonhos haviam ficado para trás, empilhados em algum canto da memória, junto com promessas que ele fez a si mesmo e nunca cumpriu. A vida financeira nunca se estabilizou. Um trabalho aqui, outro ali. Sempre pagando contas, sempre apagando incêndios, nunca construindo nada sólido. Ele via outras pessoas avançando, comprando suas casas, realizando planos, enquanto ele permanecia parado, tentando sobreviver mês após mês. Não era falta de vontade, era cansaço, era medo, era acreditar que talvez ele não fosse capaz. Agora, com as mãos cruzadas e o olhar baixo, ele sentia o peso das escolhas não feitas. Pensava em tudo que poderia ter sido diferente. Pensava nos "se eu tivesse". Pensava nas oportunidades perdidas. Pensava no tempo que não volta. Por um momento, a tristeza tentou convencê-lo de que era tarde demais. Mas algo dentro dele resistia. Uma voz baixa, quase imperceptível, sussurrou que enquanto ele respirasse, ainda havia chance. Que a vida não acaba aos 40, nem aos 50, nem enquanto o coração insistir em bater. Que o verdadeiro fim não é a falência financeira, nem o fracasso profissional. O verdadeiro fim é perder a esperança. Ele lembrou de algo simples, quase esquecido. O homem só morre quando desiste por dentro. E ele ainda estava ali. Talvez não tivesse dinheiro guardado, talvez não tivesse estabilidade, talvez não tivesse reconhecimento, mas ele tinha algo que ninguém podia tirar, a possibilidade de recomeçar, mesmo que pequeno, mesmo que lento, mesmo que com medo. Ele começou a mudar os pensamentos. Não foi fácil. Pensamentos negativos voltavam o tempo todo, como sombras insistentes. Mas aos poucos ele passou a dizer a si mesmo que nem tudo estava perdido, que errar não o tornava inútil, que o passado não definia o futuro, apenas ensinava. Ele percebeu que ainda podia aprender algo novo, que ainda podia aceitar trabalhos simples com dignidade, enquanto buscava algo melhor, que ainda podia pedir ajuda, que ainda podia sonhar, não como um jovem inconsequente, mas como um homem maduro que entende o valor de cada passo. A esperança não chegou como um milagre. Ela chegou como uma decisão. A decisão de não se tratar como um fracasso, a decisão de não se comparar com os outros, a decisão de acreditar que sua história ainda não havia terminado. Naquela luz de fim de tarde, ele levantou o olhar. Não havia uma solução imediata, não havia dinheiro caindo do céu, não havia promessas mágicas, mas havia algo novo: clareza. A clareza de que ele ainda estava vivo e, enquanto estivesse vivo, podia lutar. Ele entendeu que o tempo que passou não podia ser recuperado, mas o tempo que vinha ainda podia ser bem usado, que cada dia era uma página em branco, mesmo que o livro já tivesse muitas páginas escritas. A esperança começou pequena, quase tímida, mas era real, e isso bastava, porque nem tudo está perdido enquanto ainda existe vontade de continuar. Nem tudo está perdido enquanto o homem escolhe não morrer por dentro. Nem tudo está perdido enquanto ele acredita que amanhã pode ser diferente. E ali,
Sentado ao lado daquela janela velha, nasceu algo novo. Não uma vida perfeita, mas uma vida possível.